Olá, primeiro ano. Vamos dar início à nossa aula de Educação Física. Mas antes da gente dar início à nossa aula de Educação Física, eu gostaria de relembrar um pouco do que a gente vem vendo nas últimas aulas, onde a gente falou sobre os jogos e brincadeiras populares. E daí a gente relembrou o quanto que é importante, e é independente de idade, né, desde de criança até o próprio adulto, o quanto que é importante a gente brincar, a gente se divertir, porque a brincadeira ela tem muitos benefícios, né? A gente falou até de alguns dos benefícios da brincadeira na qualidade de vida do indivíduo, né? Bom, e daí a gente vai dar continuidade falando sobre jogos, brincadeiras e esportes. A diferença entre eles. Vocês sabem que eles são diferentes, né? São três coisas diferentes que se parecem. Até às vezes as pessoas confundem, né, quando vão falar sobre cada um. Mas hoje a gente vai ver um pouquinho da história, né, de como tudo aconteceu e a definição do que é esporte, do que é jogo e do que é brincadeira, ok? Então a gente já inicia falando sobre como o esporte surgiu. Então, sabe-se que o esporte moderno ele surgiu no século XVIII, tá? E veio da transformação dos jogos populares realizados com outros significados, como, por exemplo, celebrações públicas, festas de colheita, enfim. Então, assim, o significado do jogo não era propriamente uma disputa, como é feito hoje, né? O jogo ele era feito mais no sentido de ser uma celebração, de ser um festejo de um momento, de um acontecimento de uma comunidade, né? Como, por exemplo, alguma celebração pública, como a festa da colheita, ok? Bom, mas aí, a partir do século XIX e XX, devido ao crescimento das cidades e a industrialização, né? As indústrias cresceram dentro das cidades, né? Que antes eram um pouquinho mais afastadas, as classes burguesas e emergentes, elas criaram novas modalidades e organizaram e criaram as federações. Mas por que a necessidade de criar federações? Porque com a organização das federações, as modalidades elas se tornaram esportes com regras pré-estabelecidas. Criaram-se equipes e essas equipes começaram a participar de competições. Então, eu acho que respondeu o que eu tinha perguntado. Qual é a necessidade das federações? As federações são as instituições que organizam a modalidade esportiva em determinado lugar, tá? Que pode ser regional ou pode ser até nacional, ok? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem vários esportes, mesmo que o futebol ele é considerado uma paixão nacional aqui no Brasil, que tem a federação, né, a FIFA, que é a Federação Internacional do Futebol, tá? Mas alguns outros esportes elas já têm federações menores, né, que são federações regionais que possibilitam que sejam feitas competições regionais, como por exemplo tem a competição regional de futebol, né, onde os times de Alagoas, se a gente for falar a título de Alagoas, eles competem, né, para ver quem vai avançar de série, né, quem vai subir de série, ok? Bom, e também, a partir do século XX, o esporte ele serviu como demonstração do poder político de alguns países e atualmente tornou-se um dos maiores fenômenos econômicos do mundo, sendo responsável por grande mobilização de pessoas e de dinheiro e alvo de importante exposição nos meios de comunicação. Vocês sabem que as modalidades esportivas, né, os esportes oficiais, né, o próprio futebol, como eu falei, o vôlei, né, a gente vê até nas camisas dos jogadores tem alguma logomarca, né, de alguma instituição que patrocina aquele time, como ao redor, né, do campo, ao redor da quadra, a gente vê aquelas plaquinhas que são propagandas e essas propagandas, né, essas instituições, elas contribuem para esse esporte, né? Enfim, então assim, além desse patrocínio, né, dessa contribuição dessas empresas, também tem a questão da mobilização de pessoas, das pessoas que vão até os estádios, né, ou ginásios para assistir e que pagam, né, seu ingresso ou são sócio torcedor, né, que também tem isso. Então, gera dinheiro, né, nesse sentido, dentro do esporte. Também é importante a gente falar que essa questão dessa publicidade, ela favorece o crescimento do esporte, tá? Por quê? Porque quanto mais se investe no esporte, mais ele é visto, mais ele quando a empresa ela investe no esporte, ela divulga aquele esporte, né? Então ela divulga as marcas dela a partir daquele esporte e divulga o esporte a partir de sua marca. Então é bacana porque dá para fazer essa troca, né? E vai fortalecendo o esporte. E daí, quais são os conceitos de esportes, jogos e brincadeiras? Esportes
são práticas que são dotadas de regras de caráter oficial e competitivo. Como eu disse a vocês, a partir das federações, essas regras elas são organizadas e possibilita que o esporte ele seja praticado em qualquer lugar do mundo, tá? Quando eu falo esporte, eu digo que as regras elas não mudam, tá? Pelo menos se mudar, não é uma coisa tão fácil de ser feita. Eu não posso mudar a regra do esporte, porque se isso acontecer, deixa de ser esporte e passa a ser um jogo, tá? Uma prática que tem regras, mas que pode ser modificadas, porque no caso do esporte não pode acontecer isso, beleza? E organizadas por federações regionais, como eu falei para vocês, nacionais e internacionais, tá? Então tem as federações da região, tem a Federação Nacional que rege, né, essas federações regionais, e as internacionais, como eu falei, a FIFA, né, que é a Federação Internacional do Futebol, tá bom? O que é que elas fazem? Elas regulamentam a atuação amadora e profissional. Então, tem as competições profissionais, como também pode ter aquelas competições amadoras, né, que são mais daquela região, ok? Para a prática esportiva, são exigidas condições especiais no que diz respeito a locais e equipamentos, como, por exemplo, campo, piscina, pista, ringue, ginásio, bola, enfim. Quando eu falo em esporte, eu falo que ele tem regras específicas, ele tem que ter locais específicos, até vestimentas específicas para aquela prática de esporte. Por exemplo, se eu for jogar o futsal com um tênis de corrida, eu vou escorregar o tempo inteiro na quadra. Então, o tênis de futsal ele já tem um antiderrapante para que o atleta ele consiga se manter, né, se manter em pé, né, sem cair tanto, já que o futsal é um esporte muito rápido. Então, dentro do futsal, tem o equipamento. Já o futebol é outro equipamento. Por exemplo, você não vai jogar o futsal dentro de uma quadra com uma chuteira de futebol que tem umas travinhas que justamente para poder fixar o jogador em pé dentro do jogo, para que ele não caia tanto. Então, toda modalidade esportiva ela tem regras específicas e ela tem material específico para a sua prática. Que daí eu coloquei alguns exemplos, né? Tanto do futebol, eu coloquei o futebol feminino, né? O basquete, o atletismo e até o voleibol paralímpico, que é por isso que eles estão sentados, que é o voleibol paralímpico, né? Que é chamado vôlei sentado, tá bom? Que é praticado por pessoas que têm algum tipo de paralisia nos membros inferiores, ok? Seguindo aqui. E o que são jogos? Jogos são atividades que podem ter uma flexibilidade maior nas suas regulamentações, ou seja, as regras podem ser adaptadas em função das condições de espaço, material disponível, número de participantes, etc. A vantagem do jogo é isso. Por exemplo, eu quero jogar a dedonha sem precisar escrever. Então, eu vou jogar a dedonha, cada um coloca a quantidade de dedos, a gente conta as letras e daí a gente vai dizendo as coisas. Por exemplo, vamos determinar só país. Então, todo mundo vai dizendo país com a mesma letra. Não, eu quero jogar a dedonha com o caderno. Eu quero colocar várias coisas para a gente ir escrevendo no caderno. Por exemplo, eu quero jogar queimado. Eu quero jogar queimado na quadra. O que é que me favorece jogar queimado na quadra? Porque eu posso usar a área de vôlei, tranquilo. Mas eu não tenho quadra perto de casa, então eu posso jogar o queimado no areião. É só fazer a limitação. Eu posso jogar queimado no meio da rua? Pode também. É só você fazer as limitações onde vai ficar as equipes, né? E dá tudo certo. Beleza. Pode-se incluir como jogos as brincadeiras regionais, os jogos de salão, de mesa, de tabuleiro, de rua, bem como brincadeiras infantis de modo geral. Por quê? Porque os jogos eles têm regras que são adaptadas. Eu vou dar alguns exemplos sobre jogos, tá? Eu coloquei algumas imagens aqui. Então, tem o queimado, tem esse monopólio, que é o mesmo que ser o banco imobiliário, né? Tem esses jogos de tabuleiro aqui embaixo, tem esses jogos com a bola, que são jogos de acertar. Todos esses jogos, eles são adaptados, né? Lógico, os jogos de tabuleiro, eles têm regras, mas, tipo, eu posso mudar. Como, por exemplo, o Uno. O Uno, ele é uma modificação do Toco-Uma, que era jogado com o baralho. Mas aí fizeram as cartas específicas e você já sabe que com aquelas cartas específicas você consegue jogar. É bem interessante, tá? E as brincadeiras? O que são as brincadeiras? As brincadeiras recreativas distinguem-se dos jogos por terem regras simples e flexíveis.
Eu costumo dizer que não são necessariamente regras, e sim formas de jogar, mas é uma forma que eu coloco, tá? Mas a gente pode intitular como regras simples e flexíveis, porque brincadeira, sim, você pode mudar do jeito que você quiser. No caso dos jogos, algumas regras elas são muito necessárias, outras vocês podem mudar. Mas no caso da brincadeira, tudo você pode modificar. Então, não se necessitando de quadra, tabuleiro, instruções, treinamentos, peças ou dispositivos especiais para delas participar. Então, a vantagem é essa. Eu posso brincar de boneca com uma boneca, ou eu posso enrolar um pano, fingir que é uma boneca e brincar de boneca, porque o que vai me dizer que é uma boneca é a minha criatividade, ok? No mais das vezes, devido à sua simplicidade, brincadeiras são feitas por crianças. Somente umas poucas, como a mímica, são ocasionalmente feitas também por adolescentes e adultos. Está vendo que brincadeira não é só coisa de criança? E dá para todo mundo se divertir. Então, a brincadeira de criança, por ser livre de regras e de objetivos pré-estabelecidos, é solta e despreocupada, o que proporciona uma certa liberdade. Então, a vantagem da brincadeira é que você é livre. A gente costuma falar o seguinte, na comparação, a brincadeira é a mais divertida, o jogo está entre o mais divertido, que é a brincadeira, e o menos divertido, que é o esporte. Eu vou já explicar o porquê. Porque o jogo ele é mais flexível do que o esporte, e o esporte ele é considerado o menos divertido. Não significa dizer que ele não seja divertido, porque para quem gosta de jogar, ama, se diverte perfeitamente. Só que como é exigido tantas regras, limita muito o esporte. Então, acaba sendo um pouco menos divertido, entre aspas, ok? E tá aí os exemplos de brincadeiras, né? Que não existe tantas regras. Aí é aquele famoso mãe de rua, né? Que fica um do lado do outro e fica um na frente, um no meio para pegar quem passar, tá? E existe uma ligação cultural muito importante entre jogos, esporte e folclore. Porque o esporte ele nasceu dos jogos antigos e das brincadeiras populares. E estes continuam existindo devido à cultura e às tradições dos povos. Por exemplo, os jogos indígenas. Os esportes indígenas, eles vieram dos jogos, né, dos índios, que vem da cultura dos índios e que hoje se tornaram modalidades esportivas, como a canoagem, o arco e flecha, né, que é chamado prova de tiro com arco, né, que é o mesmo que o arco e flecha do índio, entre outros. Então, desde o folclore, desde a cultura, né, dos povos, se tornaram tradição. O mesmo jogo pode ocorrer em diferentes povos, com regras e significados diferentes, além de terem a mesma origem, mas também podem coincidir em sua existência em diferentes épocas e lugares, sendo adaptados às mudanças sociais e culturais de um povo, surgindo de práticas abandonadas por adultos ou da imitação da vida adulta, de tudo da imaginação do ser que joga permitir. Então, a sua imaginação é que vai permitir que você jogue, que você invente, que você crie, você faça da forma como você quiser. Ok? Bom, e finalizando, só para finalizar essa parte, grande parte dos jogos tem origem portuguesa, mas em virtude da miscigenação, né, dos povos chegarem de vários lugares do mundo e dos brasileiros irem para outros lugares, se bem que de origem portuguesa aqui para o Brasil, porque a gente sabe que aqui no Brasil tem-se na história que os primeiros habitantes foram os índios. Então, os índios já tinham sua cultura, mas os portugueses chegaram e trouxeram a cultura deles também, que daí se misturaram com a nossa, e daí eles trouxeram as vivências deles, como também nós fomos desenvolvendo as nossas atividades de acordo com a nossa criatividade. Bom, e a partir dos primeiros grupos de colonização, é difícil dar precisão à contribuição específica de brancos, negros e índios nos jogos e brincadeiras no Brasil. Por isso, também demos importância para brincadeiras de outras origens, mas que são populares no Brasil. Então, assim, como muita gente chegou aqui no Brasil, no nosso caso, a gente não tem como dar uma precisão de alguns jogos ou brincadeiras, quem foi que inventou, já que teve tanta gente passando por aqui. Ok? Para a gente concluir essa aula, a gente vai ver um videozinho muito rápido, tá? Só para a conclusão da nossa aula. Então, o jogo, atividade estruturada com regras, podem ser competitivo ou cooperativo, que é um resuminho, né? O esporte pode ser individual, coletivo, de jogo ou qualquer atividade que demanda exercício físico, com fins de recreação, manutenção do condicionamento físico, saúde e ou competição. Né? O esporte ele envolve tudo isso, saúde e condicionamento também. E a brincadeira é uma atividade lúdica
para entreter, interagir e estrutura de forma mais livre, simples, e daí dá para todo mundo participar. Ok? E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. Mais uma vez, gratidão por esse momento, ok? E as dúvidas a gente tira na nossa videoconferência, tá bom? Tchau, tchau.